Fala, meus amigos. Oi, gente, tudo bem? Olha, a gente está vendo com um vídeo mais informativo. A gente está aqui no Parque de Monsanto, aqui em Lisboa. A gente já fez um vídeo aqui no Parque de Monsanto. Vou deixar aqui no card para vocês, aqui é muito bonito. Então a gente resolveu vir aqui fazer um vídeo mais informativo, falando um pouco sobre a nossa experiência. Aproveitar que a gente já está aqui completando um ano de canal, né? Completamos um ano. Que a gente começou com a ideia de meio mesmo que querer passar um pouco das nossas experiências com as viagens e tal. A intenção sempre foi essa, registrar esses momentos nossos e tal. E a gente queria passar algumas informações em relação ao país que a gente vive, né? Hoje em dia, que é aqui em Portugal. E a gente queria falar sobre um pouco sobre as nossas perspectivas de vantagens e desvantagens de viver aqui, né? E em comparação ao momento que a gente chegou, né? Sim, a gente já está aqui em Portugal há quase 5 anos, Sim, 4 anos e pouco, e muita coisa mudou desde quando a gente chegou aqui. e muita coisa a gente passou também por muita coisa, a gente teve momentos difíceis, porque a gente chegou em Portugal, era em plena pandemia, quando a gente já tinha as passagens compradas, a gente não sabia que ia acontecer isso que aconteceu no mundo. Então a gente chegou em Portugal exatamente assim. Débora veio 2 dias antes de mim, ela chegou no primeiro dia do primeiro fechamento da pandemia aqui em Portugal. Então, assim, a gente passou por muita coisa, a gente teve momentos que a gente pensou em desistir e voltar, e muita coisa mudou em relação a regras de migração, a economia, isso tudo. Então, a gente queria falar um pouco sobre esses pontos que a gente separou para a gente falar. E lembrando que quando a gente fala de desvantagens, não são exatamente desvantagens, porque Portugal, assim como qualquer outra nação do mundo, tem seus problemas, tem suas virtudes, como qualquer outro lugar no mundo. Então, mesmo em relação a essa perspectiva e esse olhar em relação a viver aqui. Então, a gente queria começar falando mesmo sobre as desvantagens, assim, porque quem está vindo para cá e for assistir esse vídeo, acho que vai começar vendo as desvantagens e já vai colocar na balança em relação às suas expectativas, né, de vir viver aqui em Portugal em 2024 ou 2025. Então já vai conseguir ter um entendimento melhor de como são as novas regras de imigração e sobre em relação à questão de trabalho, em relação à questão de moradia, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente queria já começar falando um pouquinho sobre a perspectiva de vida, assim, de perfil, na verdade, de pessoas que vêm viver aqui. Quando a gente fala sobre esse perfil de pessoas que vêm viver aqui, é porque dentro da minha opinião e dentro do meu olhar, assim, existem perfis diferentes de pessoas que vêm morar aqui. Quando eu falo isso, estou me referindo, obviamente, às pessoas que são do meu país, então os brasileiros em si. Então, assim, tem pessoas que vêm viver aqui mesmo por querer ter uma experiência de morar em um outro país e muitas das vezes são pessoas que têm aquele tipo de vida um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrada, né, lá no Brasil. Uma pessoa que tem uma casa própria, uma pessoa que tem um bom carro, um bom emprego, mas está um pouco insatisfeito com a vida lá e quer vir viver morar aqui. Mas quando a gente pensa em vir viver em um país onde, né, o custo de vida é 5 vezes maior, agora acho que 6, né? O euro Sei. nesse momento aqui desse vídeo estava 6 e pouquinho. Então, assim, a pessoa chega aqui e se depara com uma situação onde muitas das vezes ela não consegue de início um trabalho na área dela, ou às vezes a pessoa não consegue de início morar em um apartamento, principalmente se for aqui em Lisboa, em um apartamento sozinho, às vezes tem que dividir apartamento com outras pessoas. Então isso é um ponto que às vezes a pessoa vai colocando na balança e vai falando, pô, o que eu estou fazendo aqui? E a pessoa quer acabar voltando para o Brasil e volta, às vezes, muitas vezes, falando mal um pouquinho daqui de Portugal, por causa de uma experiência exclusiva dela, né?
porque é o perfil dela, né? Eu tinha uma vida lá, tinha uma carreira e tal, mas minha família é muito humilde e eu estava passando também por um momento um pouco complicado dentro do meu trabalho, as coisas eram muito difíceis para mim, a gente vivia numa casa muito humilde e eu não conseguia simplesmente fazer as coisas básicas assim, sabe, que eu acho que todo cidadão deveria conseguir, né? E que aqui a gente consegue fazer. E a gente vai falar sobre isso também na parte do que é pra gente as vantagens de viver aqui, né? Acho que a Débora tem um perfil um pouco diferente do meu, né? Eu lá no Brasil, eu sou formada em design de moda, então eu vim com essa expectativa de chegar aqui e trabalhar na área e não funciona. Posso falar pela minha experiência, que a bolha da moda aqui em Lisboa é completamente fechada, porque é muito difícil você ter um currículo brasileiro para competir com um currículo português. E muitas das vezes as pessoas aqui têm mais de um idioma, fluente, as faculdades aqui são melhores, já têm experiência também na área em outros países, depois voltaram para cá e conseguem trabalhar com isso. Então, no meu caso, a expectativa de trabalhar na área, tentei, continuo tentando, faço ainda uma coisa ou outra de trabalho, mas é uma coisa à parte, diferente da indústria, customização de roupa, mas não é algo que fosse conforme a minha expectativa de vir Então, trabalhar na área. isso é um ponto que a gente enxerga em algumas pessoas, mas quando a gente for falar das vantagens, ela também vai falar do que ela vê de vantagem mesmo dentro desse olhar, né? Eu trabalho, hoje em dia, eu trabalho na minha área, mas isso não tem nada a ver com Portugal. Eu poderia estar fazendo o que eu faço no Brasil também, porque simplesmente, eu acho que, resumidamente, acho que a tranquilidade que outros trabalhos me deram quando eu cheguei aqui e assim a tranquilidade que eu falo assim em relação a conseguir ter aquisição de alguns equipamentos que eu precisava para trabalhar. No Brasil eu era produtor musical, dava aula de produção musical em software, então assim trabalhei em empresas legais lá que davam aulas, trabalhei também como produtor musical para outros artistas também no Brasil, mas aqui quando eu cheguei aqui eu não fazia isso, então assim a tranquilidade que outros trabalhos foi me dando coragem para poder voltar a fazer isso aqui e aí as coisas deram certo. Então assim isso não tem muito a ver com Portugal e com o Brasil, isso tem a ver com uma experiência no geral. Mas isso são perfis de pessoas. E aí, assim, o outro perfil de pessoa que eu acho que tem, ao meu ver, são aquelas pessoas que têm uma vida realmente muito difícil no Brasil e têm muita vontade de trabalhar e vêm para cá, trabalham em 2 empregos e passam um perrengue no primeiro, segundo ano, mas esse perrengue para ela, na verdade, para esse tipo de perfil de pessoa, já é uma vida muito melhor do que a vida que ela tinha no Brasil. Então, esse perfil de pessoa, ela não troca Portugal pelo Brasil e nem tem essa experiência de querer voltar porque não está se sentindo feliz aqui. Então é um perfil de pessoa que, assim como eu já vi várias histórias aqui, de pessoas que vieram nesse perfil e hoje em dia têm casa, conseguiram até comprar casa, montar um negócio. Então são perfis de pessoas. Outro ponto que a gente separou aqui para poder falar em relação às desvantagens nesse atual cenário que a gente está agora é a questão da inflação. Essa inflação ela foi causada assim, né, por conta dessa recuperação que a economia ainda está sofrendo, né, depois da pandemia e por causa das guerras agora também, né, principalmente a guerra aqui mais próxima da Europa, que é a guerra da Ucrânia, enfim. E também a aceleração são informações que a gente buscou, a aceleração também da inflação tem a ver com a parte de serviços, né, que registrou um aumento de 4,1%, que é o nível mais alto desde dezembro de 2023. E aqui nessa informação que a gente tem aqui, Bélgica, Grécia e Portugal registraram as taxas mais elevadas assim, de inflação, né? E a gente sentiu um pouco isso mesmo, né? Mesmo a gente chegando aqui na pandemia, que os preços já estavam subindo, né? Sim. Mas agora a gente sente que realmente subiu muito mais, assim.
Não é uma coisa absurda, igual a inflação a gente vê acontecendo em alguns momentos conturbados, né, que tem, né, dentro da economia brasileira, mas realmente mudou, sim, e os portugueses principalmente, né, nascidos, criados aqui, reclamando. a gente escuta reclamando muito. Então esse é um dos pontos baixos, assim. Bem, outro ponto baixo que a gente queria falar aqui, que a gente separou, é a questão do salário, né? Porque aí tem a inflação e aí os salários são baixos, aí às vezes aumenta um pouquinho o salário para poder equilibrar. Quando a gente chegou aqui era 760. 60. Hoje, quando a gente chegou em 2020, era 760. Hoje o salário mínimo de Portugal é 820. E é o quinto país com o salário mais baixo na União Europeia, né? Isso também causa um desequilíbrio muito grande em relação a um outro ponto que a gente vai falar, que é a questão do arrendamento. Bem, mas antes de falar dessa questão do arrendamento, eu também queria deixar assim que essa questão dos salários, 820 euros, é muito relativo. Acho que hoje em dia, se for procurar bem, assim, lógico, não é a maioria que ganha mais, mas tem pessoas que trabalham em áreas diversas e têm um salário mais alto, porque realmente, como precisa muito de mão de obra, eles entendem que alguns setores acabam oferecendo um pouquinho mais, porque se não oferecer um pouquinho mais, Não vai ter trabalhador. não vai ter trabalhador, porque tem tanta oferta de emprego, porque eles precisam tanto em muitos setores, e aí as pessoas acabam escolhendo, né? Então tem um pouco disso também. Mas isso também não quer dizer que a pessoa vai chegar aqui, vai estalar os dedos e vai conseguir trabalhar, porque também tem as outras questões de documentação e uma série de coisas que são complexas e que tem também que ser analisadas também. Bem, a questão de arrendamento, assim. Antes de falar dos arrendamentos, assim, a gente queria falar também dessa questão de golpes, assim, que a gente vê muitas pessoas dando declarações, assim, de golpes que antes de sair do Brasil procuram agências para poder conseguir casas aqui e tal. E aí muitas das vezes são até brasileiros mesmo que dão esses golpes, a gente vê várias histórias aí. A gente passou por isso 2 Ah, vezes, um por e-mail sim. e o outro que foi aquele que a gente Por chegou e-mail, aqui. o que a gente passou por e-mail, a gente não caiu no golpe, mas o que a gente caiu, na verdade, não foi muito um golpe. Foi e não foi, né? Porque era uma aplicação, que eu não vou falar o nome deles aqui, porque, né, enfim, não convém, mas eles faziam eles alugavam espaços como T0, que é, né, tipo uma kitnet e tal, alugava espaços assim por períodos menores, né, sem precisar de contrato e tal. E aí tinha lá uma cláusula que se você não ficasse lá 24 horas, você poderia reaver o dinheiro se não fosse como você esperava, ou trocar de lugar. E aí a gente chegou num lugar, não era como a gente esperava, a gente foi para um outro lugar, a pessoa não respondeu a gente nesse segundo lugar, e aí a gente foi para um terceiro lugar e cancelou os 2 anteriores. Sendo que a gente cancelou os 2 anteriores e eles cobraram do cartão de crédito os 2 anteriores e a gente ficou num terceiro. Nesse terceiro que a gente ficou, a gente pagou só um mês e aí conseguimos contato da proprietária e ficamos lá com a proprietária, enfim, mas eles não reaveram esse dinheiro das 2 primeiras, enfim. Isso tem que ter muito cuidado assim com o que for pesquisar e ter atenção, porque infelizmente tem muita gente de má índole querendo ganhar em cima do sofrimento, né, das pessoas e do sonho que as pessoas têm de vir atrás de uma vida melhor. Então tem que ter um pouquinho de atenção com isso. Bem, então assim, falando dessa questão dos arrendamentos, eu peguei aqui uma média, assim, tá? Uma média do mínimo de preço que a gente conseguiu achar, assim, de lugares, assim, para viver aqui em Portugal. Então a gente vai começar lá de cima do mapa e vai descendo até aqui em Lisboa, que é onde a gente mora, tá? Bem, lá em Porto, o preço mais baixo que a gente encontrou de um apartamento, T2, fazendo uma pesquisa rápida aí em um dos sites, que são esses sites que fazem essa divulgação, seria 650 euros. E aí, descendo um pouquinho mais, ali para perto de Coimbra, ali em Figueira da Foz, a gente achou por 350 euros um apartamento de 2 quartos, mas isso é o valor mais baixo. Então, provavelmente, sempre vai ter essa dificuldade de achar
por esse valor. Pode ser que seja um pouquinho a mais, então sempre tem que ter Uma média. uma média para baixo, né? Sim. E em Lisboa, que é onde a gente vai falar por que é esse valor, né? O mínimo que a gente achou assim é 950 euros. Então, assim, para um salário de 820 é bem complexo. Então, segundo a fonte de uma matéria da BBC que a gente pesquisou, Portugal enfrenta essa crise imobiliária causada em parte pelo aumento do investimento estrangeiro. Isso quer dizer o quê? Porque, né, para viver aqui em Portugal, um cidadão que faz parte da União Europeia, né, pode viver aqui legalmente, sem precisar de todos esses trâmites que nós, imigrantes de outros países, fora da Europa, a gente precisa. Então, a pessoa simplesmente ela pode vir para cá com o salário que ela ganha, né, que é muito mais alto em outro país, e ela consegue investir aqui em comprar uma casa que ainda assim, comprar ou alugar uma casa que ainda assim fica um preço muito mais, muitas das vezes muito mais em conta do que o lugar onde que ela vive. Sim. Né? Se você pegar um alemão, por exemplo, um aluguel em Berlim, eu não sei o certo aí, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, alguém fala aí nos comentários, mas eu acredito que o aluguel de uma casa em Berlim deve ser bem mais caro do que em Lisboa, por exemplo, entendeu? Ou o preço deve equilibrar, né? Em Paris. Em Paris, então nem se fala. Então aí a pessoa vem para cá, vê um país lindo como Portugal com praias belíssimas e tal, e aí para eles fica muito mais fácil. Às vezes ele trabalha lá remotamente, né? Ou então ele tem dinheiro lá porque ele consegue, sei lá, fazer um empréstimo lá para poder comprar uma casa aqui, não sei, sabe? Então esse investimento do estrangeiro às vezes acaba atrapalhando muito a vida dos próprios portugueses, assim, e a gente vê eles reclamando muito em relação a isso. Muitos vão dizer, e talvez vão vir aqui comentar também, dizer que não é bem assim, porque são pessoas também que trabalham nesse setor imobiliário, que vivem disso. Então, isso são fontes que a gente não está aqui para poder entrar nesse quesito também, mas assim, isso são fontes que a gente pesquisou, que esse é um dos problemas da questão da crise habitacional, né? Que faz com que os preços se elevem muito, né? E, por último aqui, nessa questão dessas desvantagens ao nosso ver, a gente queria falar das questões das leis de imigração, né? Que em 2024 mudou completamente. Assim, até 2023 as pessoas vinham para Portugal, que foi como a gente veio, a gente chegou em 2020, as pessoas vinham para cá, muitas das vezes vinham como turista, chegava aqui, gostei, quero ficar aqui. E aí você dava entrada em um processo que se chamava manifestação de interesse. Todo mundo que pesquisa para vir morar em Portugal sabe disso, mas é bom esclarecer. Então, as pessoas chegavam, manifestação de interesse era um documento era um pedido que você fazia através de um documento dizendo que você estava manifestando o interesse de viver em Portugal, de residir aqui. E aí você precisava comprovar algumas coisas, tirar alguns outros documentos e tal, e você conseguia. Então, em 2023, eles acabaram com a manifestação de interesse e, para poder dar conta dessa demanda de pessoas que estavam com esses processos de manifestação de interesse se arrastando por muito tempo e não conseguiam, né, por causa que o órgão que cuidava disso, né, não conseguia dar conta da demanda de pessoas. Então aí eles criaram o que eles chamavam de CPLP, né, que era um documento para pessoas de países, né, de língua portuguesa, que a gente está falando do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé, de Príncipe e Timor-Leste. Então, para poder atender essa demanda, eles criaram essa CPLP, que seria um visto de residência para essas pessoas poderem trabalhar e conseguir ter acesso a alguns serviços básicos, né? Principalmente para atender essas pessoas que eram a grande maioria, no caso, juntando todas essas pessoas de todas essas comunidades, era a grande maioria de imigrantes aqui em Portugal. E o que aconteceu foi que, com a intenção de regularizar o processo pendente, Portugal foi questionado, né, no caso, pela União Europeia e sofreu um processo aí em 2023 da Comissão Europeia
e que eles, né, ao ver dele, isso estava facilitando a imigração de pessoas que vinham fazer essa entrada por aqui e tal, para poder tentar a vida por aqui e talvez para outros países. E isso foi o que fez com que as coisas ficassem um pouco mais dificultosas, né? As pessoas estavam usando a CPLT para viajar aqui dentro da Europa, né? E isso foi um fator que foi um grande fator que causou não essa... só para viajar, né? Às vezes as pessoas vinham com essa CPLP e também às vezes vinham, entravam para Portugal, ficavam aqui um tempo e iam para outros países até para residir, né? De forma ilegal, legal, né? Então foi meio que uma resposta que o governo... E não pode viajar. Se você tem a CPLP, tem gente que se arrisca e viaja, mas não pode viajar com esse documento. Você até pode, se você fizer o seguinte, se você tem visto CPLP, né? No caso, se você for ao Brasil e voltar, sim, aí você pode, porque aí você tem mais 90 dias. Né? Então, aí não tem nem a ver com o CPLP, tem a ver com o seu direito mesmo como turista de viajar por 90 dias. Bem, então foi extinta essa manifestação de interesse, no caso, e agora as pessoas têm que realmente fazer uma solicitação de visto, de procura de trabalho nos postos consulares aí, estou falando exclusivamente do Brasil, né? Comunidades aí de Cabo Verde e outros países, eu acredito que seja do mesmo jeito, mas você tem que solicitar esse visto de procura de trabalho para que você consiga ter acesso a tirar determinadas documentações aqui para você conseguir trabalhar de fato aqui. Então, assim, a minha intenção também não é dar muita opinião em relação a se isso foi bom, se foi ruim, porque eu entendo que algumas pessoas estavam com alguns processos em trâmite, eu não sei como é que essas pessoas ficaram, e algumas outras pessoas queriam vir e foi diferente, mas eu acho que como tudo tem um lado positivo e negativo. Para a gente teve acesso no caso, a essa manifestação de interesse na época, mas a gente demorou o quê? Foram 2 anos para a gente conseguir ter acesso ao nosso título de residência. E com isso eu não conseguia tirar carta de condução, cheguei a tomar algumas multas, era muito limitado o acesso a alguns tipos de documentação, e isso atrapalhava muito também. Então agora, com esse visto de trabalho, você também consegue ter acesso a outros tipos de serviços e de direitos também, de forma mais facilitada, né? Então, eu entendo o olhar do governo de Portugal de querer fazer uma imigração mais controlada e não tão descontrolada como era antes. Então, assim, também não estou aqui para poder dar opinião se foi, se é certo ou se é errado, é só mesmo informações, tá? Outros pequenos detalhes assim que eu gostaria também de falar, que foi vivenciado pela gente, a burocracia e o sistema aqui em Portugal é bastante lento, tem bastante processo de você tem que se inscrever, tem que mandar um documento, tem que levar um papel, são filas longas, senhas, então é um pouco frustrante você querer resolver alguma coisa sua, querer resolver alguma documentação ou alguma coisa de escola de criança, qualquer coisa que seja, para tirar, renovar a carteira de CNH, ter uns novos documentos, né? Igual no caso do Ramon, da CNH do Brasil para cá, então foi um processo... A CNH, na verdade, né, agora mudou, né? Só cortando rapidinho, a CNH agora do Brasil vale aqui por tempo determinado, entendeu? Antigamente não valia. Assim como dos portugueses no Brasil também valem. Então, antigamente só valia durante aquele período mesmo, entendeu? De 90 dias. Então, agora já é uma coisa mais acessível, né? E outro ponto também é o sistema de saúde. O sistema de saúde, principalmente assim, pelo que a gente já precisou de hospital na época do inverno. Então, os hospitais completamente cheios, período de longa espera. Teve uma vez uma situação que aconteceu com o Ramon, dele estar sentindo dores abdominais
Então, como não era urgente, a senha dele tinha um atendimento de 24 horas para ele ser atendido. Assim, e lembrando que assim, esse tipo de desvantagem, como volto a dizer, assim, não é muito bem desvantagem, mas são problemas como qualquer outra nação do mundo tem, Sim. E assim como as suas virtudes. Mas assim, só para esclarecer que, por exemplo, isso não é exclusivamente só de quem é imigrante, no caso, tá? É todo mundo. Todo mundo, tá? Até os próprios cidadãos portugueses também estavam lá na fila de espera. Não é porque tem uma diferença de tratamento, não. É óbvio que se você chegar aqui e você não tiver regularizado com seus documentos e tal, óbvio que você ter acesso a determinadas coisas em relação à saúde fica muito mais difícil. Mas assim, até coisas simples, às vezes um atendimento você paga ali, sei lá, você vai pagar 15 euros, né? Foi 20 18. euros, o meu foi 18 euros, pelo aquele atendimento ali, mas os próprios portugueses também pagam também, então assim, não tem muito a ver com essa questão migratória não, entendeu? E assim, Portugal é pequeno, é um país pequeno, então principalmente nessas regiões mais povoadas, Lisboa, Porto, tem essa dificuldade hospitalares. Eu assisto às vezes televisão um pouquinho mais que o Ramon, às vezes quando eu estou na academia, e eu vejo muitos noticiários falando de algumas situações que aconteceu, dos hospitais, que está muito cheio, falta equipamento, falta alguma coisa, mas felizmente isso acontece em qualquer lugar. Então, essas são informações assim que a gente queria falar sobre essas questões um pouquinho mais complexas, né, em relação a esse processo de viver aqui e de vir viver aqui nesse atual momento, em 2024, aqui nesse vídeo que a gente está falando. E a gente queria falar sobre os pontos positivos, assim. Os pontos positivos eu não separei nada aqui, assim, para escrito aqui para poder falar e tal, porque, assim, eu acho que eu tenho muito isso já dentro de mim, dentro do meu sentimento, o que é positivo para mim e eu amo viver aqui, então, assim, a gente vai falar meio que de forma meio que freestyle mesmo, assim, o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, sei lá, eu acho que um primeiro ponto positivo para mim, assim, de viver aqui, eu acho que, sei lá, não tem como não falar em relação a isso em primeiro lugar, principalmente para mim, que vem do Rio de Janeiro e já sofri várias experiências de assalto, já sofri várias situações assim que é realmente muito impactante de ver determinadas coisas. Então, esse ponto é incrível. Não que não exista nenhum problema de violência aqui e, né, pessoas talvez não são assaltadas aqui também, mas assim, não, tipo assim, não se compara, né? É muito tranquilo, assim. A gente quando vai nas praias, a gente deixa as coisas da gente na areia e entra na água. Isso eu acho incrível, porque já roubaram coisas minhas na praia, no Rio. Então, assim, e roubaram assim, não sei nem como, assim, sabe? Tipo, eu conversando com um amigo, assim, chegou uma pessoa para oferecer protetor solar, que uma época eles vendiam de sachêzinho, era tipo um sachêzinho de protetor solar. Enquanto o cara tava aqui oferecendo pra gente, veio uma outra pessoa por trás e roubou as coisas da gente. Então, esse ponto eu acho que é muito impactante e surreal pra gente, sabe? A gente, pra mim, exclusivamente, eu acho que é muito. Faz muita diferença, né? Coisinhas pequenas assim do dia a dia, igual o Ramon já teve uma vez que esqueceu a chave na moto, ficou a chave na moto lá na calçada. A gente deixa mochila, bolsa em cima do carro, dentro da poltrona do carro, ao invés de querer esconder as coisas embaixo do banco, igual a gente faz no Brasil, assim, não, a gente deixa as coisas em cima do carro, carro trancado, ninguém quebra o vidro para querer roubar uma bolsa que está ali dentro. Bem, acho que um outro ponto de vista muito que acho que é muito assim impactante também para a gente é como você consegue, mesmo
sei lá, você tendo uma vida um pouco mais simples aqui, você consegue ter acesso a coisas que eu acho que todo ser humano deveria ter no mundo, né? Ah, sei lá, eu acho que eu engordei bastante depois que eu vim morar aqui, porque, sei lá, eu desenvolvi uma paixão imensa De por, nada. por cozinhar, é. E ela também me ajuda muito com essa paixão, né, pela culinária. Porque assim, cara, você consegue, sei lá, hoje eu quero, sei lá, fazer uma receita tal, você vai no mercado comprar determinadas coisas para você cozinhar em casa, uma receita que você quer fazer, não é nada de absurdo assim, sabe? Você comprar assim, Camarão, sei lá, qualquer coisa. lula, Eu tipo não como picanha todo polvo. dia, né? Tem essa história da picanha no Brasil, eu não como picanha todo dia, mas quando eu quiser comer, eu vou comer, sabe? Vou comer uma outra carne mais nobre ou, sabe, ou um peixe mais nobre. Principalmente a questão dos vinhos também, que a gente é apaixonado por vinhos. Queijo. A gente já tem uma coleção aqui de vinhos que a gente experimentou. A gente já está com mais de 270 tipos de vinhos diferentes que a gente experimentou e catalogou. Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Então acho que isso também é um ponto de vista muito que impacta muito, sabe? Você conseguir comprar um celular melhor, você conseguir comprar, tipo, meu carro é super simples, é um carro antigo até, mas um carro em perfeito funcionamento e que, assim, tipo, Conservado. você pega um dinheiro, vai ali e compra como um outro bem qualquer, sacou? Tipo, e você tem acesso a fazer uma transferência de documento de imediato, sabe? Não sei como é que é no Brasil hoje em dia, mas antigamente você tinha que ir no Detran e tinha que não sei o quê, Era um e mês parará. para poder resolver isso. Se você compra o carro, você vai com a pessoa ali na hora e você resolve aquilo ali na hora, sabe? Tipo, então isso é uma coisa muito importante. E também acho que, já que a gente está falando sobre essa questão de carro, a questão do seguro ser obrigatório aqui também, eu acho que é uma coisa que deveria ser em qualquer lugar no mundo, principalmente no Brasil. Assim, o seguro aqui ser obrigatório, eu acho uma coisa que é surreal de positivo, assim, porque a pessoa tem que ter uma responsabilidade civil e no Brasil você tem um carro, você tem o seguro se você quiser para você. E para você cobrir, aí você cobre o seu e da outra pessoa, mas você não é obrigatório a ter, sabe? Então a pessoa vai lá, compra um carro mais antigo, e aí ela vai lá e bate em um carro mais novo e ela tá errado no acidente e aí tem que ir para processo e aquilo se arrasta para a justiça e enfim. Então isso é um ponto. Outro ponto também As viagens, Portugal está é, muito bem localizado sim, aqui na Europa, então você tem acesso a qualquer lugar daqui da Europa para passear e até outros países. É bem mais fácil e não passear só o dentro da acesso, Europa. dinheiro O também, né? dinheiro também, as passagens são mais baratas. Se você quiser viajar da Europa para Paris, para Itália, Aqui a gente já foi para onde até agora? a gente foi para Roma, a gente foi para Bélgica, a gente foi para Inglaterra, né? Escócia, Escócia, fomos foi para Turquia. a Turquia, fomos um pedacinho na Espanha. Na Espanha a gente foi de Foi carro, de carro, mas um pedacinho muito curto. E, obviamente, o que vocês estão cansados de ver aí nos outros vídeos, praia. as praias portuguesas que a gente, assim, não precisa nem dizer o quanto que a gente é apaixonado aqui pelas praias portuguesas. Principalmente, assim, acho que, pô, no Rio de Janeiro existem praias lindas, assim, que eu conheço. E eu não tô aqui para poder colocar o que é mais bonito. Acho que cada lugar tem uma beleza diferente, mas eu acho que assim, eu particularmente me surpreendi muito, porque quando eu vim para Portugal eu sabia que aqui tinha praias bonitas e tal, mas assim, Vivenciando. você vendo mesmo assim É, de perto assim, a Praia da Baleeira que a gente foi por último aí, parece uma coisa tipo do filme Lagoa Azul, o Algarve todo igual a gente conheceu, as praias da Rábida tem praias maravilhosas assim, e assim, a gente não tem palavras assim para mensurar o quanto de beleza que tem nesses lugares e isso cativa muito, né? é. Eu vejo também as pessoas reclamando muito da água daqui do mar, mas Eu já ela acostumei, é fria na primeira entrada, mas depois eu já acostumei. a gente acostuma. E acho que um outro ponto também muito importante também, eu acho que a questão aqui em Lisboa cosmopolita, sabe? De pessoas de várias culturas diferentes,
pessoas que sentem uma alegria diferente em Portugal do que em outros países aqui da Europa. De vez em quando eu gosto de pescar ali em Belém, ali próximo ali à ponte 25 de Abril, num passeio que tem ali, então a gente vê muitos estrangeiros, muito gringos que vêm para cá para poder fazer despedida de solteiro, e aí eles vêm fantasiados ali, ficam ali andando naquelas bicicletas, que são várias pessoas pedalando e bebendo cerveja ao mesmo tempo. Você vê manifestações culturais através da música portuguesa em alguns lugares, ali, como ali na Alfama, alguns lugares com música brasileira, muita música brasileira, e alguns pubs com rock, música eletrônica. Então essa diversidade eu acho muito legal assim também, e acho que isso é um outro ponto muito positivo também. Acho que um outro ponto positivo também, obviamente, são os portugueses também, que a gente sabe das questões complexas que existem em todo o país, sabe? Assim como no Brasil também existe muitas questões sociais complexas. Aqui também existe, e a gente ouve vários relatos e tal, mas a experiência tem que ser como um todo, né? Porque não adianta falar que tal país é xenófobo, outro tal país é isso, é aquilo, quando você pegar recorte de situações para você falar. Se a gente for pegar recortes, a gente tem situações de preconceito no Brasil absurdamente mais impactantes até do que algumas coisas que a gente vê aqui. Então, assim, existem esses problemas sociais como em qualquer outro lugar do mundo, mas de uma forma geral é um povo que nos trata muito bem, nos recebe muito bem, nos acolhe, e são pessoas que a gente aprendeu a principalmente respeitar. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer aqui também, a gente aprender e entender e respeitar a cultura das pessoas também, sabe? Teve um outro vídeo, acho que foi na Praia da Figueirinha, a gente estava falando sobre isso, sobre algumas pessoas que vão com caixa de som, tocando funk, com letras de baixo escalão, pra praia, sabe? E incomodando o espaço alheio, e músicas que não são da cultura deles. Eu volto a dizer, eu sou do Rio de Janeiro, fui muito em baile funk, não tem nada contra funk, até gosto, mas eu acho que deve haver esse respeito, sabe? De você impor isso que você gosta. Assim, eu não gosto desse tipo de funk, né? De baixo escalão, mas gosto de funk, não esse tipo de funk. Mas assim, eu acho que você não tem que ficar colocando aquilo ali para todo mundo na praia ouvir, numa coluna de som, uma JBL de todo tamanho. Então eu acho que isso é muito importante frisar para a gente falar em relação às coisas positivas, porque a gente não pode chegar e falar, porque falaram isso ou aquilo outro. Metrô também, É, te cortando. Metrô, entendeu? trem aqui também, Ah, você entra no metrô, o pessoal tá ouvindo som alto, como se estivesse no é. Brasil. E não Então não está. adianta você querer, sabe, colocar isso como um ponto negativo se você não está respeitando No espaço o do outro. espaço do outro. Então é isso, essas informações que a gente queria passar sobre essa questão de viver por aqui agora em 2024. Existem as questões complexas, que são mais difíceis agora. Existem as coisas positivas de se viver aqui, e como eu disse anteriormente, há questões positivas e negativas em qualquer nação do mundo. E nós amamos viver aqui, então eu acho que é tudo colocar na balança e saber o que você realmente quer para sua vida, e nunca deixar de acreditar também em alguma coisa que você colocou como algum propósito na sua vida. Venha ter a experiência, principalmente para quem não tem medo de arriscar e começar novamente, sabe? Então, acho que é isso. E se tiver gostado dessas informações aí, dá uma moral pra gente, se inscreve, curte aí, manda esse vídeo para alguém que está querendo saber de alguma coisa sobre viver aqui em Portugal agora. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, até a próxima. Até.